Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Desejo de todo o meu coração uma excelente semana para você. E que a boa mão de Deus, o Pai misericordioso, te conduza, te abençoe e te livre do mal. O nosso texto de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. Está escrito assim: passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Imagine, meu irmão, minha irmã, se você passasse por uma situação dessa. Se você estivesse assentado no seu local de trabalho ou estivesse ali na porta da sua casa, Jesus passasse e olhasse diretamente para os seus olhos e dissesse: segue-me. Na verdade, comandasse, porque Jesus não fez um convite para Levi. Levi, o que você acha de compor uma equipe que vai transformar o mundo? Uma equipe para salvar a humanidade. Jesus não propôs para ele um projeto, nem fez um convite. Jesus deu a ele uma ordem: segue-me. As pessoas podem responder ao chamado de Jesus de diversas maneiras. As pessoas podem apresentar diversas desculpas. Estou muito ocupado, sou muito novo, sou muito velho, casei agora, não sei fazer nada, não sou bom o suficiente. Quando nós olhamos para as pessoas que receberam o chamado de Deus, Pedro estava muito ocupado junto com seus amigos trabalhando. Davi era muito novo. Moisés era muito velho. Levi era desqualificado. E Paulo perseguia a igreja. Todas as pessoas foram chamadas por Cristo. E como você responde a esse chamado? Estou muito ocupado, sou muito velho, sou muito novo. Acabei de casar agora, não posso, não sei fazer nada. As pessoas sempre apresentam suas respostas, suas justificativas e suas desculpas quando são chamadas a seguir Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, faz uma súplica, ele faz um rogo e ele diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Se Deus chama todos os homens, Paulo nos exorta a viver do modo digno do chamado que recebemos. Vamos orar? Senhor, nesta hora, louvamos o seu nome e te agradecemos por sua bondade. Aqui está a sua palavra. Fale ao coração de cada pessoa que escuta essa mensagem, que assiste essa mensagem. Fala ao coração de cada um de nós, nos despertando para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com essa música? Faça dela uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como
ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor quer te usar, por isso Ele te chama. Por que o Senhor te chama? Porque Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle. O que significa isso, ser chamado por Deus? Há duas palavras que têm conceitos bem parecidos, e essas palavras são chamado e vocação. Quando você começa a estudar, eu fiz isso há alguns dias, você vai achar diversos conceitos. As pessoas vão falar coisas diferentes a respeito de chamado e vocação. Eu vou diferenciar essas palavras de maneira bem simples. Chamado é o ato de Deus chamar. E vocação é a maneira como você responde esse chamado. De uma maneira geral, há um chamado universal de Deus para todas as pessoas. Todas são chamadas a Cristo. É desejo de Deus que todas sejam salvas. Por isso, há um chamado universal para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas há chamados específicos. Algumas pessoas, nós encontramos isso na Bíblia e também na vida, recebem chamados específicos. Na verdade, a gente pode até dizer que existe esse chamado universal, o chamado de amar a Deus, de viver para a glória de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mas também existe um chamado específico para cada pessoa. Quando nós falamos de vocação, nós podemos falar de diversos tipos de vocação. Nós podemos falar da vocação religiosa, alguém que é chamado para o sacerdócio, alguém chamado para servir a Deus no ministério, servir a Deus no altar, por exemplo. Mas dentro da igreja existem muitos outros chamados, né? Alguém pode ser chamado para ser o porteiro da igreja, alguém pode ser chamado para ministrar a música na igreja, e sentir esse chamado, e responder a esse chamado e desenvolver essa vocação. Mas existe também outros chamados, existem outras vocações. Existe a vocação de ser pai, a vocação de ser mãe, que é o chamado matrimonial. Existe a vocação profissional. Deus pode vocacionar, chamar uma pessoa especificamente, por exemplo, para ser médico, servi-lo como médico.
como autoridade. A Bíblia diz que todas as autoridades são instituídas por Deus. Então, o presidente da República, um senador, um deputado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o guarda de trânsito, o delegado, o oficial, o sargento da polícia recebeu essa autoridade. Na verdade, ele foi chamado por Deus para essa autoridade. O chamado é importante porque revela para mim qual é o propósito da minha vida. Se eu recebo o chamado de Deus e me dedico a essa vocação e desenvolvo a minha vocação e passo a servir a Deus nessa minha vocação, o que acontece é que eu estou vivendo dentro do plano e do propósito de Deus para a minha vida. Sabe o que acontece quando você passa a viver dentro do propósito de Deus para a sua vida? Você vai ter paz naquilo que você faz. Você vai ter alegria naquilo que você faz. Você vai produzir fruto naquilo que você faz. Você vai crescer naquilo que você faz. E é interessante que isso nada tem a ver com status, com posição, com dinheiro, com fama, com nada disso. Uma pessoa chamada para ser, por exemplo, o porteiro do templo pode se sentir muito feliz, pode ter paz naquilo que ele faz, pode produzir muito fruto e pode tocar a vida de pessoas de maneira que nenhum pastor vai conseguir tocar. Se você é um soldado, foi chamado para isso. Quando você vai para uma ocorrência para servir e proteger alguém, você nunca vai ficar enfadado, você nunca vai perder a alegria, você nunca vai ficar irritado e você vai crescer nesse trabalho e você vai ajudar muitas pessoas. Por isso que descobrir o seu chamado, descobrir a sua vocação é muito importante. Saber qual é o plano, o propósito de Deus para a sua vida pode te ajudar muito, pode reduzir muito o seu sofrimento mental, a sua angústia, pode dirigir a sua vida, focar os seus objetivos. Olha que coisa maravilhosa, gera foco, gera paz, persistência, e você tem aquela convicção que você está indo, mas não está indo sozinho, que o Senhor está indo com você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar em muitos lugares Deus chamando as pessoas e as pessoas respondendo. Nós encontramos Deus chamando Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele se levanta e sai, uma coisa impressionante. Larga tudo, larga a família dele, larga o território que ele estava, onde ele estava vinculado, abandona tudo. Nós encontramos Deus chamando Moisés, e Moisés reluta muito. O Senhor encontra com Moisés na sarça, se apresenta para ele: eu sou o Deus dos seus pais, e o Senhor dá a missão, indica para Moisés o sentido, o propósito da vida dele. E Moisés reluta, e ele não quer ir, ele apresenta desculpa: eu sou muito velho, eu não sei falar, manda outro. E o Senhor insiste com ele. Nos evangelhos nós encontramos Jesus chamando os seus discípulos. Na verdade, Jesus comanda aos seus discípulos: vem, segue-me. E é impressionante como eles se levantam e largam tudo para seguir a Jesus, o que nos leva a uma indagação. O chamado de Jesus é irresistível? Essa é uma pergunta importante. Será que é possível resistir ao chamado de Jesus? Sabe uma coisa maravilhosa, um chamado maravilhoso? É o chamado de Maria. Maria está na casa dela e ela tem a visão do anjo Gabriel. O anjo Gabriel apresenta o chamado de Deus para ela e Maria faz o quê? Eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim a sua vontade. A resposta de Maria ao chamado do Senhor é uma coisa maravilhosa, é impressionante como aquela menina, provavelmente uma adolescente, recebe esse chamado que é um grande desafio para ela e ela se submete. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. O que você responde quando o Senhor diz para você: meu irmão, minha irmã, vem comigo?
como você tem respondido ao chamado do Senhor. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, ou você tem insistido naquelas desculpas, sou muito novo, sou muito velho, estou muito ocupado, casei agora, meu filho nasceu, não posso, não tenho tempo. Qual desculpa você tem apresentado ou não? Ou você se apresentou prontamente? Tem um chamado na Bíblia que eu acho ele espetacular. Na verdade, nem é um chamado, né? A Bíblia fala ali no capítulo 6 do livro de Isaías, que o profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus e ele se sente muito indigno. E ele fala, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a glória do Senhor, e os meus olhos viram o Senhor. E aí sai um anjo lá do altar com a brasa viva e toca os lábios dele, purifica os lábios dele e perdoa a iniquidade, remove a iniquidade dele. Ou seja, é Deus que nos qualifica para o chamado que ele fez para cada um de nós. Então, não sou eu, Cícero, que sou um cara meio... Não, Cícero é o cara, ele é cheio de habilidades. Não é isso. É Deus, pela misericórdia dele, que nos purifica, que nos qualifica, que nos conduz no caminho, que adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra, como diz ali o salmista. É Deus que nos prepara. Mas Deus precisa que você se levante e siga. Que você diga, eis aqui o servo do Senhor. Cumpra em mim a sua vontade. Isaías, ele está olhando ali aquela reunião da corte celestial e ele escuta o Senhor falando, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? O Senhor não chamou ele não, ele se apresentou voluntariamente, né? Ele entrou naquela conversa lá e falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías é muito interessante porque não há uma palavra direta para ele. Ele se apresenta para ir. Louvado seja Deus. Talvez você tenha apresentado desculpas. Isaías nos mostra que é possível se apresentar. Eu quero. Envia-me a mim, Senhor. Eu quero. Uma coisa importante do chamado é que o chamado é somente o começo da história. Quando Deus chama e você responde, é tudo só o começo. Você precisa desenvolver a sua vocação. Falei na igreja em que eu sou pastor, no domingo passado, que eu abordei uma pessoa que eu gosto muito lá, uma pessoa que eu amo muito. E sei que ele tem um chamado para o ministério pastoral. Ele tem toda a característica, ele tem um coração de pastor, o jeito de pastor, o cheiro de pastor, e ele é muito amado na igreja. E eu abordei ele e falei com ele assim, meu irmão, você tem chamado para ser pastor. E dei uma Bíblia para ele de presente, uma Bíblia de estudo, e eu falei com ele assim, mais cedo ou mais tarde, você será pastor. Desenvolva a sua vocação, começa a estudar. Pastor não pode falar bobagem, pastor tem que estar preparado. A Bíblia diz que o líder não pode ser neófito, não pode ser inexperiente, novato, não pode ser uma pessoa sem preparo. Então indiquei para ele um lugar para ele estudar, um seminário, dei para ele uma Bíblia de presente, disse para ele, se prepare. É um processo. Então, se o Senhor me chamou para uma atividade, para uma área, eu preciso desenvolver, eu preciso me empenhar. Se a área é música, eu preciso desenvolver. E como que a gente desenvolve? Você aplica, você estuda, não é isso? Você se matricula num curso, você se aperfeiçoa, você ora, você jejua, você estuda, você vai atrás de comentários, você participa de workshops, você vai lá para a escola de música, você se aproxima de alguém que é mais experiente. Timóteo se apresentou de Paulo, na verdade Paulo chama Timóteo, né?
Fica colado comigo aqui, João Marcos, perto de Pedro. É assim que faz. O chamado é só o começo. Você descobriu o seu chamado, você tem que desenvolver a sua vocação. Trabalho com os alunos lá da Escola de Formação de Oficiais. Eles ali receberam aquele chamado e eles estão no processo da formação do líder, do comandante. E é um processo difícil, é um processo dolorido. Gasta tempo, exige renúncia, muito esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Muitas pessoas querem ser bombeiros. Sente o chamado de ser bombeiro, mas para ser bombeiro você tem que fazer o concurso público. Você tem que estudar bastante porque a concorrência é pesada. E se você quer ser bombeiro, você tem que se preparar fisicamente, você tem que se preparar mentalmente, você tem que se preparar emocionalmente. Isso não é uma coisa... Eu vejo as pessoas lá fazendo concurso para a polícia, elas estão treinando, correndo, fazendo barra abdominal e se preparando para fazer o teste físico e eles conseguem atingir ali o mínimo para ser aprovado, e quando eu tenho oportunidade eu falo com eles assim, passar no teste físico é fácil. Quando a pessoa vai para o teste físico, ela já passou no teste intelectual, então, que é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Aí ele passou no teste intelectual e ele vai para o teste físico, depois ele vai passar por um teste emocional. A formação é período de renúncia, de lutas, de dificuldades, de desafios. Você acha que Deus nos prepara de maneira diferente? Deus nos prepara da mesma maneira. Deus coloca no nosso caminho desafios, dificuldades. Deus nos, como disse João da Cruz, Deus nos coloca na noite escura da alma para aperfeiçoar o nosso caráter, as nossas emoções e fortalecer o nosso espírito. A aprovação produz perseverança, paciência, esperança. Então o Senhor faz isso, porque o Senhor, ele precisa de homens e mulheres que sejam como Davi. Não é todo mundo, um exército inteiro intimidado, acovardado, e chega aquele menino lá e fala assim, não. O Senhor precisa de homens com o coração de Davi, com o coração de Josué, precisa de mulheres com o coração de Débora, de Jael. Então não pode ser frouxo, não pode ser fraco. Quando nós entendemos o nosso chamado e respondemos e passamos a desenvolver a nossa vocação, significa que nós entramos no plano de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos no plano de Deus, na presença de Deus, aí nós experimentamos coisas maravilhosas, né? Na presença de Deus, diz o salmista, há delícias perpétuas, há lutas, dificuldades, mas nele nós saltamos muralhas, vencemos exércitos, somos mais do que vencedores. O Senhor está sempre conosco. E a pergunta que surge agora, é possível perder o chamado? Rapidamente eu respondo você que sim. Deus chamou Saul. Saul era uma ilustre pessoa desconhecida e o Senhor o equipou com tudo. O Senhor deu ele posição, poder. O Senhor inclinou o coração da nação para ele. O Senhor encheu Saul do Espírito Santo. Ele profetizou, mas ele perdeu. Quando ele voltou as costas para Deus, se encheu de grandeza, usurpou a glória de Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, ele desagradou a Deus. E assim ele perdeu aquele chamado. Foi retirado dele. E quando você lê, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 e 11, o Senhor fala assim com Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel gostava muito de Saul e Samuel chorou, orou por ele e o Senhor falou com ele assim, para de orar por ele.
porque eu o desprezei, eu o rejeitei e já encontrei outro melhor do que ele. Achei Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. É possível perder o chamado? É possível. Então, se você não desenvolve a sua vocação, entra em desobediência, você pode perder o chamado. É possível resistir ao chamado de Jesus? Meu Deus, quantas pessoas nesse momento resistem ao chamado universal de Jesus? Quantos cansados e sobrecarregados resistem ao chamado de Jesus, escrito ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 em diante. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas resistem, elas não vêm. Elas vão em todo lugar, elas buscam todo tipo de solução e de resposta, mas elas não creem mais em Jesus, elas não ouvem a voz de Jesus, seus ouvidos estão tapados, suas mentes cauterizadas. Por isso uma palavra da Bíblia, descrita lá em Hebreus, na verdade uma citação, é muito importante. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. É possível resistir o chamado do Senhor? A Bíblia mostra claramente que sim, a vida também. Certa vez um jovem rico chegou para Jesus e fez a ele uma pergunta extraordinária: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta que vale 1 trilhão, a pergunta que vale a eternidade, a pergunta que não pode ser nem avaliado o valor dela. Ele faz para a pessoa a pergunta certa, para a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor responde para ele: você conhece os mandamentos? Cumpre os mandamentos. Ele diz para o Senhor: eu conheço todos eles eu tenho feito. O Senhor olha para ele. Aquele que vê o coração olha para aquele jovem e vê que ele tem um ídolo no coração. E o Senhor diz para ele: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que abaixando a cabeça, Marcos 10, 21 e 22, a Bíblia diz que abaixando a cabeça ele se retirou muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. A gente pode fazer a inversão dessa frase, né? Porque as riquezas eram donas dele. Jesus então, vendo aquele jovem rejeitando ele, resistindo ao chamado, resistindo à vocação, o Senhor fala: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aquele jovem tinha um ídolo no coração que o impediu de seguir a Jesus. O que impede você de seguir a Jesus? O que te leva a resistir ao chamado de Jesus? São apegos, são devoções, são delícias que te impedem. Estou muito novo, estou muito velho, casei agora, sou muito rico, tenho muito dinheiro, sei lá. O que te impede de atender ao chamado de Jesus? Vem até a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Toma sobre você o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. O que te impede de buscar o descanso para a sua alma? Onde você tem buscado descanso para a sua alma? Preciso fazer uma viagem, preciso descansar. Certa vez uma pessoa que andava comigo falou assim: eu estou precisando muito fazer uma viagem, que eu estou muito cansado, eu não estou aguentando mais. Aí ele foi fazer uma viagem, foi para a praia, ficou na praia 7 dias. Quando voltou, e eu perguntei para ele: e aí, você descansou? Está bem? Está aliviado? Ele: nada, estou do mesmo jeito. Porque o nosso descanso, meu irmão, minha irmã, não está na praia, não está no dinheiro, não está na cerveja, não está na pinga, não está no remédio, não está no álcool, não está na droga, no crack, na maconha. Nosso descanso não está nessas coisas. E se você mantém o seu coração nessas coisas, você não vai ter paz,
não vai crescer, você não vai ser feliz e você não vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Qual seria então a melhor pergunta a ser feita? O que eu fui chamado para fazer? Será que é essa a melhor pergunta? Ou a melhor pergunta seria: quem eu fui chamado para ser? Por quê? Eu posso ter sido chamado para o ministério pastoral. E eu posso ser um excelente pastor. Eu posso ser um excelente pregador, mas ser um péssimo marido. Você pode conhecer, eu conheci, infelizmente, conheci excelentes pregadores que você o ouvia e ficava encantado. Ele era capaz, pela pregação, pela profundidade da mensagem, de levar pessoas a Cristo com muita facilidade. Mas ele era adúltero, estava traindo a esposa. Você pode encontrar um sacerdote que dentro da igreja é uma pessoa excelente, mas, porém, é pedófilo. Você pode encontrar políticos que fazem propostas de lei extraordinárias, necessárias para o país, mas são corruptos. E assim você pode encontrar pessoas fazendo coisas, mas pessoas que estão devendo naquilo que elas são. Então, a vocação diz respeito, meu irmão, minha irmã, a fazer ou a ser. Nós podemos concluir sem muito esforço que antes de fazer qualquer coisa, nós somos chamados a ser filhos e filhas de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados a ser como Cristo. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando a igreja chegou pela primeira vez ali em Antioquia, as pessoas viram os discípulos de Jesus, eles disseram: eles são cristãos, eles são seguidores de Cristo, porque viram neles o caráter de Cristo. O mais importante no nosso chamado, naquilo que nós fazemos. O que você faz? Eu sou açougueiro, eu sou padeiro, eu sou policial, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou presidente, senador, deputado, prefeito, gari. Mais importante do que aquilo que você faz é quem você é. Nós devemos ter todos o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, ser, não ter, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser cartas vivas. Quando eu sou como Cristo é e me esforço para isso, para santificar a minha vida e viver a minha vida tendo como referência Cristo, então aquilo que eu fizer, pastorear, policiar, salvar, socorrer, varrer, acolher, seja o que for, a mão de Deus estará sobre mim e as pessoas serão abençoadas, tocadas, curadas, libertas, transformadas, porque na verdade ao encontrar comigo por meio daquilo que eu faço, eles vão se encontrar com Cristo que vive em mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa deve ser a grande meta. Se nós devemos desenvolver a nossa vocação, deve ser a grande meta da nossa vida ser como Jesus é. E aí, viver para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus e viver uma vida para a glória de Deus. Meu irmão, para a gente terminar,
Quando nós chegarmos diante de Deus para prestar conta a respeito do nosso chamado e de como nós desenvolvemos a nossa vocação, não vai importar o tamanho do seu ministério, não vai importar o carro, o modelo, a marca e modelo do carro que você tem, se você tem 2 casas, 3 casas, se você mora numa mansão, se a igreja que você congregava é uma mega igreja com 30 mil membros ou uma pequena igreja com 50 membros, não importará nada disso, não importará o que você tem, nem o lugar que você está, importará quem você é e se você viveu para a glória de Deus. É o grande chamado da nossa vida. Qual é o grande chamado da sua vida, Cícero? Viver para a glória de Deus. Não como um peso, não como um castigo, não como uma imposição, não como uma obrigação, mas com alegria, com prazer. Olha Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você descobrir o seu chamado, desenvolva a sua vocação, porque trabalhar na sua vocação, viver a sua vocação, é viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. O plano e o propósito de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. O plano e propósito de Deus é que você ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. O propósito de Deus, o chamado de Deus, o plano dele para a sua vida é que você viva para a glória dele. E como você responde a tudo isso? Estou muito ocupado. Não posso. Sou muito novo, sou muito velho. Não sei fazer nada, não sei falar, manda outro. Pedro estava ocupado, Davi era novo, Moisés era velho, Levi não tinha qualificação. Saulo perseguia a igreja. Meu irmão, se apresente hoje, levante a sua mão e diga para o Senhor, eis-me aqui. Me faça compreender qual é o propósito do Senhor para a minha vida e me envia. Faça isso e você vai ter paz, alegria, vai crescer naquilo que você faz, vai prosperar naquilo que você faz, vai dar fruto naquilo que você faz e vai estar dentro do plano de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua bondade, por sua graça, por seu amor e misericórdia. Obrigado por esse tempo precioso em que refletimos sobre a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, sobre o propósito do Senhor para a nossa vida. Senhor, nos ajude a compreender o chamado do Senhor para a nossa vida. Deus, e tira de nós tudo aquilo que impede, o empecilho, as desculpas. Nos dá um coração como o coração de Isaías, um coração que se apresenta como voluntário. Eis-me aqui. Deus, conduz a vida do meu irmão, da minha irmã, atrai cada um de nós, atraia o meu irmão, a minha irmã, a sua presença para a sua vontade. Faça dele como nós cantamos, faça dele uma flecha nas suas mãos, uma ponte, um farol. Usa, Senhor, o seu filho, a sua filha, para a sua glória, no chamado dele. Deus, nem todos seremos pastores, mas que nós sejamos médicos que trabalham para a sua glória, que sejamos policiais que trabalham para a sua glória, que sejamos bombeiros que trabalham para a sua glória, varredores de rua que varrem rua para a sua glória, dona de casa, mãe, pai, façamos tudo para a sua glória, como diz a sua palavra, quer nós comamos, bebamos, façamos qualquer coisa, nos ajude a fazer tudo para a sua glória. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, para que a voz do Espírito Santo fale ao seu coração, para que você seja despertado para conhecer a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Eu te abençoo para que você tenha uma semana excelente, que você seja guiado pelo Espírito Santo e que Ele aplane o seu caminho e te livre do mal. Eu te abençoo para que você tenha sabedoria para
fazer, enfrentar todos os desafios que você enfrentará. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti, meu irmão, minha irmã, levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você.